Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Cristo seja com todos. Prosseguindo nossa série de sermões em Eclesiastes, vamos capítulo 5 de Eclesiastes. Hoje nós veremos os versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7. Eclesiastes 5, 6 e 7. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, quando temos diante de nossos olhos a Tua palavra, quando temos este precioso tesouro que santifica e purifica o nosso coração, pedimos ao Senhor, Pai, que não permita que a nossa mente divague por coisas fúteis e que se distraia com coisas que não são importantes, mas que neste momento tenhamos toda a atenção voltada para a palavra do Senhor. Peço ao Senhor que me dê clareza na exposição e peço ao Senhor que dê aos teus filhos um coração atento para não deixar nada de fora, mas prestar atenção à Tua palavra e assim obedecê-la. Pedimos isso em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós temos visto no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7, que sem temor não existe possibilidade do nosso culto ser aceitável a Deus. Sem temor em nosso coração pela pessoa de Deus, não há possibilidade alguma de sermos aceitos por Deus quando o cultuamos. Temos visto que esse temor também, ele é fruto de uma vida transformada, de uma vida que foi lavada e redimida pelo sangue de Cristo Jesus. Esse temor não é apenas medo, esse temor é respeito, é amor, é reverência diante de Deus, é lidar com as coisas de Deus com a solenidade, com a seriedade e a gravidade que esses assuntos exigem, especialmente o culto ao Senhor. E vimos até aqui 3 advertências que Salomão faz nestes versículos sobre um culto aceitável a Deus. 3 advertências que nós devemos atentar para elas. A primeira, no versículo 1, guarda o teu pé, ou seja, preste atenção no seu comportamento, na forma como você tem vivido diante de Deus. Também vimos no versículo 2, nós não devemos ser precipitados com as nossas palavras. Quando estivermos cultuando ao Senhor, devemos ser cautelosos. E vimos também no versículo 4 sobre os votos e juramentos que fazemos a Deus num culto a Ele. Não devemos ser movidos pela emoção, não devemos ser movidos pelo emocional, mas devemos ser racionais, devemos ser sérios e zelosos em fazer votos a Deus voluntariamente, mas sermos zelosos em cumprir esses votos. E agora nós temos uma quarta e última advertência que esse texto nos faz sobre o culto que nós devemos render a Deus. E a advertência está no versículo 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Então nós temos aqui a primeira advertência. E a razão para essa advertência está logo a seguir. Por que razão Deus se iraria por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Ele faz uma pergunta. Por quê? Por que você falaria de forma tola diante de Deus, inadvertidamente diante de Deus, e depois provocando a ira de Deus contra você?
só sendo louco para fazer isso. E aí ele cita um provérbio que dá sustentação e que reforça essa advertência. O provérbio está no versículo 7. Porque como na multidão de sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Esse é o versículo central desses versículos, o temor a Deus. Teme a Deus. Então nós temos aqui essa quarta advertência. Salomão, ele continua o que ele vem dizendo desde o versículo 1, desde o início, sobre tomar cuidado com as palavras que nós dizemos na presença de Deus quando estamos cultuando ao Senhor. Ele já nos advertira sobre o falar desmedidamente, desprezando a palavra de Deus, no versículo 1. Também falou sobre o perigo, o pecado de falarmos precipitadamente, ignorando a santidade de Deus, conforme o versículo 2. O de falar tolamente, demonstrando falta de temor a Deus, no versículo 4. E agora, então, ele nos adverte sobre um quarto pecado, e esse quarto pecado é falar dolosamente, de forma enganosa, de forma a querer enganar o outro, falar dolosamente. Vamos ver isso com mais detalhes agora. Não consintas que a tua boca te faça culpado. O que ele quis dizer com isso? Como nos tornamos, irmãos, culpados de dolo diante de Deus quanto ao que lhe falamos? Como? Como eu posso ser doloso em relação a Deus? A resposta está na frase seguinte: não digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. O que Salomão quis dizer com isso? Vamos entender aqui melhor. Essa palavra mensageiro, malká, no hebraico, significa anjo, significa mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro, né? Então, só que no contexto que estamos aqui, Salomão não está falando de um anjo, literalmente. Quem seria esse mensageiro? Alguns entendem que o mensageiro aqui seria aquele sacerdote que ficava ali no templo recebendo as ofertas das pessoas que vinham adorar a Deus, e ele então recebia aquelas ofertas e as apresentava a Deus no altar. Seria esse o mensageiro. Eu concordo que há possibilidade de ser essa interpretação, mas aqui, olhando todo o contexto, lembrando que a palavra eclesiastes significa o pregador, quando eu lembro de todo o contexto do livro de Eclesiastes, Salomão diante da Assembleia de Deus, ensinando e instruindo o povo, então o mensageiro aqui seria o próprio pregador, no caso Salomão, né? E Salomão está dizendo o seguinte: não digas diante do mensageiro de Deus, não digas diante de mim que o que você prometeu para Deus foi algo que você se enganou, você se equivocou, foi inadvertidamente, você fez um voto a Deus e agora você não está tão disposto assim a cumprir esse voto. Semana passada eu falei para você sobre a seriedade com que nós devemos tratar dos juramentos e votos que fazemos a Deus no culto a Ele. Então Salomão continua nessa linha de pensamento e mostra para nós o seguinte: pense naquela pessoa que chega para adorar a Deus e aí ele faz um voto a Deus. Nos nossos dias você não precisa fazer esse voto na presença do pastor, né? Não é a mesma situação aqui de Salomão. Mas nos dias de Salomão era assim: as pessoas chegavam no templo e faziam os votos ali, diante dos sacerdotes, ou então diante do próprio rei, o mensageiro, né, o pregador. As pessoas não conhecem o nosso coração, as pessoas não sabem o que está no nosso coração, mas Deus conhece. E a hipocrisia é um dos piores pecados que nós cometemos, justamente por isso, porque na hipocrisia nós enganamos as pessoas, nós conseguimos enganar as pessoas, e tolamente, estupidamente, perversamente, o nosso coração acaba acreditando
que ele também consegue enganar Deus. Ou pior, ele nem se importa em estar mentindo diante de Deus, ele nem se importa com isso, nem se importa com a santidade, com a ira de Deus, e mente diante do Senhor. Então Salomão está falando aqui daquela pessoa que diz o seguinte: olha, eu fiz um voto a Deus há um tempo atrás no culto, eu fiz um voto a Deus, mas eu fiz inadvertidamente, eu fiz irrefletidamente, eu não pensei na dificuldade daquele voto, eu não pensei como seria difícil cumprir esse voto. Então é o seguinte, eu quero dizer que eu cometi um engano, e agora eu quero refazer ou fazer diferente esse voto, eu quero mudar esse voto. Salomão vem nos dizer: não consintas que a tua boca te faça culpado. Ou seja, não peque com as suas palavras. Não peque mudando o voto que você fez. Se você fez um voto, cumpra. Por isso que nós já fomos advertidos de que nós devemos fazer o voto de forma refletida. Nós devemos fazer um voto conscientemente e avaliar se temos condições de cumprir aquele voto, se temos condições de cumprir o que prometemos, porque às vezes nós fazemos promessas que nós não temos condições de cumprir, e depois tentamos mudar as coisas para que fiquem mais fáceis para nós. E isso é pecado diante de Deus. É disso que Salomão está dizendo. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: não tente se desculpar alegando que você se enganou quando fez o voto, pois queria dizer uma coisa bem diferente do que o que você disse. Olha, eu disse isso, mas eu queria ter dito aquilo. Salomão disse: isso é pecado, você está pecando, e você está dando uma de espertalhão. Você enganou as pessoas, você enganou a assembleia reunida quando ela ouviu o seu voto, quando ela ouviu o seu juramento. E agora você vem dizer que você mudou os termos, porque você não tinha pensado, ou você tinha dito irrefletidamente. Cuidado, você está se tornando culpado de hipocrisia diante de Deus. Você está sendo culpado, você está se tornando culpado de ser doloso, mentiroso, enganoso. Como eu disse, é possível a gente enganar as pessoas, mas não a Deus. E o pecado faz isso conosco, o pecado nos engana, porque muitas vezes a gente acha que a gente pode enganar Deus. Por isso que o pecado é algo tão perverso, porque ele nos faz ignorar o fato de que os olhos de Deus estão sobre nós em todos os momentos. E não só vendo as nossas ações, mas vendo também as nossas motivações, as nossas intenções. Por isso que o pecado é algo perverso, porque ele zomba da santidade e do poder de Deus. Nos tempos de Jesus, o Senhor Jesus acusou os fariseus de um pecado muito parecido, ou de uma estratégia muito parecida com essa que Salomão está dizendo aqui. Se você abrir a sua Bíblia comigo lá em Marcos capítulo 7, no versículo 5 ao versículo 13, você vai ver Jesus falando sobre um voto que era conhecido por Corbã. O que era o voto da Corbã, ou do Corbã? O que era a Corbã? No Antigo Testamento, os judeus, eles eram instruídos a fazer ofertas votivas, ofertas de votos, votos que
vinham acompanhados de ofertas, como forma de demonstrar sua devoção a Deus e para contribuir com as necessidades do templo. No Antigo Testamento havia várias formas de se ofertar a Deus, e tinham as ofertas votivas, as ofertas voluntárias. E essas ofertas serviam para a manutenção do templo do Senhor. A palavra corbã, ela era usada para descrever essas ofertas consagradas a Deus, que eram destinadas ao tesouro do templo para financiar o funcionamento do templo, né? O que esses líderes religiosos faziam? Eles usufruíam dessas ofertas, né? Mas não só isso. Se eles tivessem algum recurso financeiro e o pai deles, vamos supor, o pai de um desses líderes morresse e ele deveria cuidar da sua mãe agora viúva, era assim que funcionava, o filho mais velho cuidava da mãe viúva. E aí o que esse sacerdote fazia? Para não gastar o dinheiro com a mãe, ele dizia que o dinheiro era corbã, era consagrado ao Senhor. Só que ele usava esse dinheiro em benefício próprio. Ele não usava esse dinheiro para manutenção do templo do Senhor. Ele dizia que era corbã, mas não era. Ele usava esse dinheiro com seus próprios interesses. E aí, então, sob a alegação de estar consagrando algo ou algum valor a Deus, eles quebravam não só o 5º mandamento, de honrar pai e mãe, não só o 5º mandamento, mas também outros mandamentos, como o não furtarás. Era um furto isso, eles estavam roubando de Deus. E não só o 8º mandamento, mas também o 9º mandamento, que era injúria, mentira. Embora não estivesse injuriando alguém diretamente, mas estavam sendo mentirosos. E não só também o 9º mandamento, como também o 10º mandamento, porque estavam agindo por cobiça. Em nome de uma aparente piedade, mas a verdade não tinha piedade nenhuma, era a ganância. Esses homens então mentiam. Eles diziam o seguinte: eu não posso dispor desse dinheiro para sustentar meus pais ou a minha mãe, que seja, porque é oferta consagrada a Deus, é corbã. Eu não posso pegar esse dinheiro. Mas para ele pegava. E o Senhor Jesus sabia disso. E ele os condenou severamente. Eles estavam cumprindo. Eles não estavam cumprindo nem o 5º, nem o 6º, nem o 8º, nem o 9º, nem o 10º mandamento. Mas pareciam, né? Quando alguém ouvia um sacerdote dizendo isso, um fariseu dizendo isso, dizia assim: puxa vida, que homem temente a Deus, né? Por amor a Deus, ele ama mais a Deus do que os pais dele. Mentira. Doloso. Enganoso. Né? Eles usavam gananciosamente essas ofertas e se justificavam com palavras que indicavam piedade, mas não havia nada de piedoso em seu comportamento, e por isso mesmo Cristo os condenou. Mas nós muitas vezes agimos da mesma forma, quando fazemos votos e juramentos a Deus, aos quais não cumprimos. Ou damos um jeitinho, mudamos os termos do voto, do juramento, para que adequemos às nossas intenções. Isso é pecado. Não permita que a sua boca te faça mentiroso, te faça culpado diante de Deus. E nem mintas diante do mensageiro de Deus, ou no caso nosso aqui, não faça um voto diante da congregação dos filhos de Deus, tendo toda a congregação como testemunha, tendo o próprio Deus como testemunha, e depois você faz o que bem quer desses votos. Não faça isso.
Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das suas mãos? Semelhante pecado aos dos fariseus ali nós cometemos quando deixamos de cumprir os votos que fizemos a Deus e tentamos nos desculpar dizendo que fomos mal compreendidos naquilo que dissemos. Não, você não entendeu bem, quando eu falei aquilo, não era bem isso. Você não entendeu bem o que eu disse. Por isso que você está errado, né? Você entendeu mal, não sou eu que estou errando, é você que não entendeu bem. Tem uma historinha, uma anedota. Obviamente, eu vou contar aqui como uma anedota, não como um fato que aconteceu, mas ilustra bem essa nossa fala aqui. Diz que numa fazenda, numa propriedade lá de um agricultor, nasceu, duas vacas lá pariram e nasceram 2 bezerros. A de uma das vacas, o bezerro era branquinho, todinho branco, não havia uma manchinha nele. O outro bezerro da outra vaca era todo pretinho, não tinha nem uma manchinha diferente, era pretinho. E aquilo impressionou ele, né? E impressionou todo mundo ali, né? Olha que coisa bonita, no mesmo dia nasceu 2 bezerros, né? Um totalmente branco, o outro totalmente preto, coisa bonita, né? E lá no interior, muita superstição, né? Aí esse homem disse assim, bem, é um sinal, é algum presságio, né? Então, assim sendo, um é meu, o outro é de Deus. Um é meu, o outro é de Deus. Um bezerro é meu, o outro eu dou para Deus. E quando eles se tornarem bois, aí eu entrego o boi do Senhor e fico com o meu boi. Só que ele não disse qual boi era dele e qual era do Senhor. E o tempo foi passando. E um certo dia, o boi branco caiu num buraco, morreu, quebrou o pescoço, morreu. E aí quando avisaram ele, disse, olha, seu boi caiu lá no buraco, aquele boi que você tanto gosta, caiu lá no buraco e morreu. E ele foi correndo, quando ele chegou lá, ele pôs assim, puxa vida, que tragédia, morreu o boi do Senhor. Morreu o boi do Senhor. Ele não havia dito qual deles, né? Mas naquela tragédia ele decidiu que agora qual era o boi do Senhor, o que havia morrido. Tem gente que faz isso com Deus. E muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente faz coisas semelhantes. A gente faz uma promessa para Deus, faz um voto a Deus, e depois muda os termos, ou descumpre, pior ainda, descumpre descaradamente. E se alguém foi testemunha e disser assim, mas você não havia prometido isso? Não, você não entendeu bem, não foi isso que eu prometi. Cuidado, tome cuidado. Quando deixamos de fazer o que havíamos prometido a Deus, ou mudamos o nosso voto, ou falamos dolosamente diante de Deus, como se pudéssemos enganar a Deus, coisa que é impossível, tornamo-nos culpados de grave pecado diante dele. Quando fazemos um voto que contém algo pecaminoso, como por exemplo, lembra do caso de Jefté? Jefté era um homem que não era muito bem querido pelo seu povo, ele era filho de uma prostituta, e aí os meio-irmão deles não gostavam dele, e baniram ele, só que aí vieram os inimigos contra a nação de Israel, e aí eles falaram assim, nós precisamos de Jefté, vamos pedir para Jefté nos ajudar. E aí a gente recompensa ele por tudo que a gente fez contra ele. Chamaram no Jefté e Jefté disse assim, tudo bem, eu vou. E digo mais, se Deus me fizer vitorioso nessa luta contra os inimigos, quando eu estiver voltando para minha casa, o primeiro que eu vir saindo de dentro da minha tenda, eu vou sacrificar a Deus. Ele fez esse voto. E quando ele voltou vitorioso, ele se encontrou, quando deu de cara com a filha virgem dele, saindo da tenda. E aí ele falou, filha,
eu fiz o voto a Deus, que se Ele me fizesse vitorioso, o primeiro que eu visse saindo da tenda, quando eu estivesse voltando, eu sacrificaria a Deus. Eu não sei em quem que ele estava pensando. Tem gente que diz que ele estava pensando talvez num animal. Não, o texto é bem claro, ele pensava numa pessoa. Eu só acho que ele não pensava que seria a filha dele. E ele então cumpriu o voto ao Senhor. A filha antes pediu assim: pai, então me permita, já que eu serei sacrificada, me permita chorar a minha virgindade, que eu vou morrer virgem. Não vou deixar descendentes para o Senhor. Deixa primeiro então eu lamentar o que vai acontecer comigo. E aí então, a Bíblia não diz se voltando ele cumpriu, ele matou, mas tudo indica que sim. A questão é, Deus nunca aceitou esse tipo de sacrifício. Deus nunca aceitou esse tipo de voto. Se Jefté cumpriu o seu voto, de fato, levou a cabo o seu voto e matou a sua filha e sacrificou a sua filha a Deus, Deus não aceitou esse sacrifício. Deus não aceitou. Não foi algo agradável aos olhos de Deus. Deus nunca pediu sacrifício humano. Sabe por quê? Porque haveria um só sacrifício humano que Deus aceitaria: o de seu filho, do seu próprio filho. Foi o único. E ele então, Jefté então sacrifica a sua filha. Você pode ver essa história lá em Juízes capítulo 11. Você tem a história de Jefté. Você pode ver com mais calma depois. Ou então temos o caso também de Herodes, que fez uma promessa tola para a filha de Herodias, e na hora então de cumprir a promessa, ela pede: não, tudo bem, já que eu posso pedir o que eu quero a cabeça de João Batista num prato. É o tipo de voto que Deus nunca aprovou. Mas então por que Deus não impediu, não é mesmo? Bem, Deus não nos impede de pecar, justamente porque nós somos responsáveis pelas nossas ações diante dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cometer pecados semelhantes aos de Jefté, aos de Herodes, votos tolos, votos que Deus jamais aceitaria. Mas a gente tem que tomar cuidado com os votos que a gente faz a Deus, porque os votos que fazemos nós devemos cumprir. Por isso que devemos pensar com muito vagar sobre os votos que vamos fazer, principalmente analisando se eles estão de acordo com a palavra de Deus. Às vezes a gente faz uns votos ao Senhor que Deus não pediu. E que, a bem da verdade, esses votos revelam mais a nossa intenção, mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. Quando Salomão pergunta: por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Aqui ele está considerando, ele está nos alertando para o fato de que todas as vezes que fazemos um voto a Deus, esperamos receber algo dele. Ninguém faz um voto sem esperar algo de Deus. Todas as vezes que fazemos um voto ao Senhor, nós esperamos receber algo do Senhor. Ou também pode ser por uma questão de compromisso, de comprometimento, como os votos que fazemos na nossa profissão de fé, no batismo, na ordenação. São votos que nós fazemos, são juramentos que nós fazemos por uma questão de comprometimento com Deus. Mas há sempre uma obra pretendida por trás de cada voto que fazemos. Quer seja uma obra de Deus em nosso favor ou de uma obra nossa em resposta ao amor de Deus. Mas há sempre uma obra envolvida nisso. Se não cumprimos os nossos votos a Deus, Ele próprio destruirá o que desejamos receber.
Ah, eu vou fazer um voto a Deus. Se Deus me abençoar de tal forma, assim, 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 esse ano, no final do ano eu quero fazer tal coisa para Deus. Tem uma obra envolvida nisso. Você não cumpre o seu voto, Deus não vai permitir que essa obra seja feita. Você faz votos no dia do seu batismo, da sua profissão de fé, você faz votos no dia da sua ordenação, e depois não cumpre esses votos. Eu fiz o voto, eu fiz o juramento quando eu fui ordenado ao pastorado, de ser assim, 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 me comportar desse, daquele jeito, para a glória do Senhor. Só que se eu não cumpro esses votos, não cumpro esses juramentos, o meu pastorado, o pastorado que Deus confiou a mim, vai por água abaixo. Deus vai destruir essa obra na minha vida. Por quê? Porque eu fiz um voto que eu não cumpri. Não levei a sério diante de Deus. Falei irrefletidamente, fui no impulso da emoção do momento. Veja bem, não é que Deus seja o culpado das coisas serem destruídas. Não é que Deus é o culpado da obra ser destruída. Por exemplo, você fez um voto no dia de seu casamento de ser fiel ao seu cônjuge, e aí houve uma infidelidade, destruiu o seu casamento. Foi Deus então que destruiu o meu casamento. Não, foi você com o seu pecado. Mas foi uma obra que não foi para frente, porque você não foi fiel em cumprir os votos. Quando alguém participa do culto público, abrigando em seu coração o dolo, ou seja, prometer sem ter a intenção de cumprir, e se justificar dizendo que fez por engano, ou ainda que as pessoas entenderam errado o que ele disse, chama sobre si a repreensão e o julgamento de Deus. Vamos ler juntos Isaías capítulo 1, versículo 10 a 20. Vamos juntos lá. Isaías capítulo 1, verso 10 ao verso 20. Os editores da Bíblia colocaram o título aí para nós, né? Condenado o culto hipócrita. Acompanhe comigo. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra já tinha sido destruído. Aqui Deus estava comparando o povo dele aos ímpios de Sodoma e Gomorra. Olha a perversidade desse povo. O povo de Deus estava se comportando como os sodomitas, como os gomorritas, né? Acho que é assim que fala, né? Como os habitantes de Gomorra. Olha a perversidade desses homens. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Quem mandou vocês entrarem por essas portas? Deus dizendo isso para o povo dele. Não continueis a trazer ofertas vãs. Olha, eles estavam ofertando a Deus o que Deus havia mandado, né? Coisas que Deus havia estipulado. Mas o culto deles era vão, era vazio. O culto deles diante de Deus era sem valor. O incenso é para mim abominação. O incenso que vocês queimam é abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene.
Eu não posso ver no ajuntamento solene, no culto a Deus, gente que vive de forma ímpia. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Elas causam sofrimento a mim. Quando eu vejo o culto de vocês, me causa sofrimento, me dá nojo. Deus dizendo para o povo dele: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Assim, quando multiplicais as vossas orações, também não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Não adianta orar bonito com a vida torta. Não adianta fazer oração bonita com a vida torta diante de Deus. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Ou seja, rompam com essa vida pecaminosa que vocês estão vivendo, rompam com o pecado. Compromisso comigo, diz o Senhor. Compromisso de vida comigo é um compromisso de santidade de vida. E ele continua: aprendei a fazer o bem. Irmãos, nós não sabemos fazer o bem. Uma criança não sabe fazer o bem. Nós somos maus por natureza. Nós precisamos aprender a fazer o bem. Papai dizia, né, eu lembro quando a Ana Cristina era bebezinha, papai falou para mim assim: ensina ela a fazer o que é certo, porque o errado ela já sabe. E é mesmo, né? Mas não é só ela não, todos nós. Não é só as crianças não. Não são só as crianças, todos nós somos assim. Nós precisamos aprender a fazer o bem, porque o mal nós já sabemos fazer muito bem. Ficou até paradoxal, né? Atendei à justiça, respondei ao opressor, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Olha aí. O que eles deviam fazer? Vinde, pois, arrazoemos, né? Ou seja, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e ouvirdes, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Deus é um Deus misericordioso. Apesar do seu povo viver uma vida torta, uma vida que desagrada a Ele, Ele estende a mão e diz assim: venham conversar comigo. Vamos conversar. Vamos arrazoar. Eu tenho perdão para vocês, se vocês tiverem arrependimento para me oferecer. Se vocês tiverem arrependimento em seus corações, eu tenho perdão para lhes oferecer. Para lhes purificar, para lhes perdoar e purificar vocês de toda a injustiça, de toda a maldade de vocês. Deus maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso. Versículo 7 de Eclesiastes 5 diz: porque com a multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Esse provérbio que reforça a advertência já foi dito lá no versículo 3, algo parecido. E Salomão está dizendo o seguinte: a pessoa que se deita para dormir e tem uma noite cheia de pesadelos e agitação, essa pessoa não consegue descansar. É vaidade, perdeu tempo, perdeu uma noite de sono. Uma noite de sono mal dormida não é só uma noite perdida, mas é também um dia que não rende, não presta. Uma cabeça cheia de pensamentos que não consegue descansar,
cheia de sonhos, né? Aqui no caso são pesadelos, resultantes de muitas preocupações, de um dia cheio de afazeres e de tarefas e de preocupações, sendo algo inútil, é algo inútil, vazio, sem valor. A Nova Versão Transformadora traduz esse versículo da seguinte forma: sonhar demais é inútil, assim como falar muito. Falar demais também não adianta. Por isso que Pedro fala para as irmãs, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, que elas devem se preocupar mais do que com a sua aparência exterior, devem se preocupar com o seu caráter. Para que se o marido, caso o marido dela não tema a Deus, venha a ser ganho para Deus sem palavra alguma. Sem palavra alguma por parte da esposa. Mas observando o honesto comportamento dela, cheio de temor a Deus. Que Pedro está dizendo o seguinte: fale menos, viva mais. Não vale só para as mulheres, não. Isso também vale para os homens, né? Não é o muito falar que vai fazer o outro mudar. Às vezes falar demais só atrapalha. Só atrapalha. Tu, porém, teme a Deus. Tu, porém, teme a Deus. Alguém que seja um mero frequentador de igreja e não um adorador genuíno e convertido a Cristo, de fato, que não oferece a sua mente e seu coração, raciocínio e devoção a Deus, mas somente palavras soltas ao vento, não passa de um tagarela irracional que pensa que as suas muitas palavras, por suas muitas palavras, Deus aceitará o seu culto. Não são orações longas que faz Deus nos ouvir. Se a sua oração diante de Deus ela é longa, porque você está em comunhão com Deus, está ali no momento de alegria e de prazer diante do Senhor, conversando com o Pai, amém. Mas não caia, por exemplo, nas práticas como as dos católicos com seus rosários, né? Um rosário, o camarada que inventou o rosário ali foi para que a pessoa passasse o dia inteiro segurando aquelas continhas ali, né? Aquelas bolinhas, e para cada bolinha daquela ali, fazendo uma reza, fazendo uma Ave Maria, um Pai Nosso, outra reza, e assim. E aí, se você não tivesse muito tempo, você rezava só um terço do rosário. Daí tinha a expressão um terço, né? Eles vão rezar um terço ali, é um terço do rosário, né? Uma terça parte do rosário. Já que o rosário é muita coisa, então vamos fazer só um terço dele. Então é o ser humano já dando um jeitinho, né? É o que Salomão está dizendo aqui. O camarada fez o voto e agora, não foi bem assim, você entendeu mal, né? Não vai ser o rosário inteiro, vai ser só um terço dele. Mas você acha que isso também não acontece conosco? Bem, nós não usamos rosários, nós não rezamos terços, nós não usamos essas coisas. Mas nós podemos cair em pecado semelhante quando nós fazemos um voto a Deus e o modificamos. Mas observe que aqui Salomão está falando para nós do principal elemento que deve haver no nosso culto a Deus: o temor a Deus. Tu, porém, teme a Deus. Não seja como o tolo. Não seja como o tolo que fala desmedidamente, fala sem pensar, fala dolosamente. Não seja como o tolo que não guarda o seu pé quando entra no templo do Senhor para adorar a Deus e vive de qualquer jeito. Não seja assim. Pelo contrário, teme a Deus. Teme a Deus. Meus irmãos, essa deve ser a principal característica nossa. Nós não temos que agir copiando ninguém, imitando ninguém. Nós temos que temer a Deus.
A característica principal dessa igreja não é porque ela é igual à igreja tal, ou porque aqui nós fazemos um culto semelhante à igreja em tal lugar. Não. A principal característica dessa igreja no seu culto a Deus deve ser o temor a Deus, a reverência diante do Senhor. E a nossa reverência diante de Deus diz muito do que nós cremos a respeito dele. A nossa postura diante do Senhor diz muito do nosso respeito, do nosso amor por ele, ou do não amor, né? A forma como nos comportamos aqui diz tudo. Em que se resume a vida de um servo de Deus? Em que se resume a vida de um homem que teme a Deus? Hoje, ele é um louco, ou melhor, de um homem que não teme a Deus, uma pessoa que vive sem temor a Deus, uma pessoa que não se importa com Deus. Em que se resume a vida dessa pessoa? Hoje ele é um louco correndo atrás do vento. Amanhã será o vento correndo atrás dele, quando ele virar cinzas e pó, e o vento soprar os seus restos mortais para todo que é lado. Hoje o ímpio corre atrás das coisas, corre atrás do vento. Amanhã o vento correrá atrás dele, jogando os seus restos mortais pelo mundo. Essa é a vida de um homem sem Deus. Essa é a vida de um homem que não teme a Deus. Que essa não seja a nossa vida. Então, quando estivermos na presença de Deus, no seu culto, em vez de uma verborragia, de um palavrório vazio, de orações egoístas, pedindo e pedindo mais e mais coisas a Deus, falando como crianças tagarelas que não têm sabedoria, tenhamos temor diante dele. Sejamos pessoas que temem a Deus, tem reverência diante de Deus. Charles Bridges, ele define o temor a Deus como o grande fundamento da santidade. Você quer viver uma vida santa diante de Deus? Teme a Deus. O grande fundamento da santidade, de uma vida de santidade, é o temor a Deus. Você quer viver em santidade? Pois bem, é o tempo todo estar consciente de que os olhos de Deus estão sobre você. Ele não vê só as suas palavras, ele vê também não só as suas ações, ele vê também, principalmente, as suas motivações, o seu coração. Ele sabe qual a motivação do seu coração ao fazer uma oração, ao fazer um voto, ao cantar um cântico de louvor ao Senhor, ao se assentar aqui para ouvir a palavra dele. Ele sabe qual é a motivação do nosso coração. Por isso nós não podemos jamais falar uma coisa e fazer outra para Deus. As nossas palavras têm que ser de acordo com as nossas ações, e as nossas ações de acordo com as nossas palavras e de acordo com as nossas motivações. Temer a Deus significa viver cada minuto dos nossos dias como se estivéssemos aqui no culto a Deus. Aqui você não vê marido brigando com a esposa, esposa brigando com o marido, filho desobedecendo os pais, pais maltratando os filhos. Aqui nós não vemos isso. No momento do culto, tudo bonitinho, todo mundo cheirosinho, arrumadinho. É assim que tem que ser a nossa vida lá fora. Não pode ser diferente disso. Mas em Cristo, nós já não fomos aceitos por Deus. Eu não posso encerrar esse sermão aqui sem tocar nesse assunto, porque eu venho falando com você nos últimos 4 domingos sobre um culto aceitável a Deus, e eu quero que você não saia daqui pensando que o nosso culto a Deus será aceito por Ele pelo que nós fazemos. Embora as nossas ações tenham de condizer com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, mas não é o que nós fazemos que nos torna aceitáveis a Deus, mas sim o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, através de Jesus.
somos aceitos por Deus por causa de Jesus. E nós não podemos jamais esquecer disso. Não é o que eu faço que me torna aceitável a Deus, mas é o que Deus fez por mim em Jesus, através de Jesus, que me torna aceitável a Ele, que faz com que o meu culto seja aceitável ao Senhor. Isso tem de ficar claro para nós. Precisamos então aqui distinguir o que são os méritos de Cristo e o que é a nossa responsabilidade. Em se tratando de méritos, de merecer a bênção de Deus, só Jesus pôde fazer isso por nós. Só podemos merecer alguma bênção de Deus por causa de Jesus, se estivermos em Cristo Jesus, unidos a Cristo. Sem Jesus não há merecimento algum para nós, nós não temos nenhum merecimento, nós não merecemos bênção alguma do Senhor, muito menos a salvação. Mas em Jesus nós temos todas essas bênçãos, porque Cristo as mereceu por nós. Então, em se tratando de mérito, só por Jesus, como nós vimos há pouco aqui sobre as boas obras, lendo na Confissão de Fé, no capítulo 16 nós vimos sobre as boas obras. Não são as obras que nós fazemos que nos tornam aceitáveis diante de Deus, mas sim, Deus em Cristo Jesus nos aceitou em sua presença, e agora então nós somos aceitáveis a Deus e devemos viver uma vida que corresponda a essa obra de Cristo em nós. E aí que entra a nossa responsabilidade, a nossa obediência. Nós devemos obedecer a Deus porque Cristo fez tudo isso por nós e nos capacitou a obedecer a Deus. Só podemos ser aceitos e mantidos na presença de Deus por causa dos méritos de Jesus. Só por Ele, só por causa dele temos acesso ao trono da graça de Deus. Só por Jesus somos salvos e santificados e aceitos como justos diante de Deus. Nada do que fizermos além do que Cristo fez pode melhorar a nossa condição diante de Deus. Nenhuma obra de obediência nossa a Deus vai nos fazer ser mais aceitáveis a Ele do que o que Cristo fez por nós. A obra de Cristo é suficiente, é completa, é plena. E isso também me faz pensar que nada do que eu fizer de errado ou de pecado vai me banir da presença de Deus, porque agora eu estou em Cristo Jesus. Contudo, isso não me dá liberdade para viver de qualquer jeito. Pelo contrário. Agora eu devo viver como diz Efésios capítulo 1, versículo 4, de forma santa e irrepreensível diante de Deus, porque foi para isso que Ele me salvou. Deus não me escolheu somente para entrar nos céus, mas para viver nessa terra, nesse mundo, como alguém que está indo para os céus. Uma vida santa e irrepreensível perante Ele. Devemos também constantemente nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional, conforme nós vemos lá em Romanos 12, 1. Você não foi salvo somente para entrar nos céus, você foi salvo para viver como um cidadão dos céus neste mundo. Ou seja, uma vida de santidade. E aí eu vou fazer algumas perguntas aqui, eu quero que você reflita, olhando para o seu coração. Primeira, qual a importância do culto a Deus para você? Que importância tem o culto a Deus para você? Que importância você dá a esse momento aqui? O quanto esse momento é importante? Outra pergunta que eu te faço. Como você se prepara para adorar a Deus? 10 minutos antes de vir para a igreja? 1 hora antes de vir para a igreja? No sábado? Não. Ao sair por essas portas aqui, ao terminar o culto, ao sair por essas portas, você já está se preparando para o próximo domingo.
para estar aqui no próximo domingo adorando ao Senhor. Assim você viverá uma vida de santidade na presença do Senhor. E o seu culto a Deus, a sua obediência a Deus, ornará, honrará o sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo. O único sacrifício que nos torna aceitáveis diante de Deus. Honrará, as nossas obras honrarão o que Cristo fez por nós. A única obra que pode nos manter diante de Deus. Mas as nossas obras serão resposta ao sacrifício supremo de Jesus. Como você se comporta? É a terceira pergunta. Como você se comporta no culto a Deus? Nesses 50 minutos de pregação, quantas vezes você olhou para o relógio para ver que horas são? E você pensou, o pastor está falando que não é falando muito que adianta, por que ele está falando muito então? O pastor parece que não leu o texto, porque Salomão falou que não são nas muitas palavras, por que então que ele está pregando quase 1 hora? Você pensou assim? Como você se comporta? A sua postura no culto a Deus revela o quanto o culto a Deus, o quanto o próprio Deus é importante para você. Uma postura relaxada no banco. Tem gente que senta no banco da igreja, parece estar sentando no banco da praça, né? Ou ali relaxado, né? Irmãos, nós estamos na presença do grande Deus, o Senhor do universo. Uma postura relaxada conota um espírito desatento e displicente diante de Deus. Um olhar desatento e distraído indica um coração cujas motivações não estão em Deus. Estando no culto, a voz que você mais ouve é a voz do seu coração? Ai, que hora que termina? Ai, eu tenho que fazer tal coisa. Ai, eu precisava ir embora. Ai, eu preciso disso. Ai, eu preciso daquilo. Ou é a palavra de Deus, a voz de Deus na sua palavra? Qual voz você mais ouve durante o culto? Você ainda está tentando agradar a Deus por seus próprios esforços e méritos? Ou você, após ter experimentado o fracasso em agradar a Deus, também adotou uma postura irreverente de tanto faz, já que eu não consigo obedecer mesmo, eu não consigo atingir esse padrão que Deus colocou, então vou viver do jeito que dá, seja o que Deus quiser. É assim que você tem vivido? E aí quando alguém questiona você, você diz assim, peraí, eu estou sendo sincero diante de Deus, e Ele sabe que eu estou fazendo o meu melhor. Lembre-se, não é o seu melhor. É o melhor de Deus para você, Jesus. É isso que conta. Adore a Deus, confiado totalmente no Senhor Jesus. Não ouse se aproximar de Deus, se iludindo com um ou outro ato de obediência da sua parte. Não é porque você durante a semana fez 3, 4 coisas certas, que você agora pode chegar diante de Deus e dizer assim, agora Deus vai me aceitar. Não. A obediência que Deus exige de nós é uma obediência perfeita. E essa obediência perfeita só Jesus realizou. Deus exige de nós nada menos do que uma obediência perfeita. E como Ele sabia que não há nenhum homem sequer que consiga tal obediência, Ele nos mandou Jesus Cristo, seu Filho amado, que foi perfeito em sua obediência, para que por meio de Jesus, então, nós conseguíssemos agradar a Deus. Quando você fizer um voto a Deus, não trate isso com leviandade.
Deus não aceita promessas tolas. Lembre-se de que a nossa salvação é resultado de um pacto da Trindade Santa lá na eternidade. Lá na eternidade, antes de tudo existir, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo fizeram um pacto entre si para nos salvar. Deus Pai disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E o Filho respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essas palavras que estão na boca do profeta Isaías foram ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo lá na eternidade. E Cristo veio. Deus é um Deus que cumpre o que promete e ama quem cumpre o que promete, desde que o que a pessoa prometa seja algo de acordo com a palavra dele, não seja uma promessa tola. O nosso culto a Deus não é momento para performances e exibições vaidosas. Não é lugar para mostrar o quanto você canta bonito, o quanto você toca bonito, o quanto você prega bonito. O culto a Deus não é momento para isso. Não é momento para você se aparecer. O culto a Deus é um momento para que Deus seja visto, Deus seja percebido, seja reverenciado, Deus seja o centro de tudo. O culto é para Deus, não é para nós. O nosso culto não deve ser um exercício de vaidade, mas sim um exercício constante de esvaziamento do nosso eu e de exaltação do ser de Deus através da revelação de Jesus em sua palavra. É assim que tem que ser o nosso culto. É assim que tem que ser o nosso culto. Irmãos, e é dever de todos nós, não é dever só do pastor, não, é dever de todos nós aqui. Quando percebermos que estamos nos desviando em algum momento do nosso culto a Deus, desviando desses princípios, é dever de todos nós. Você pode chegar para mim e dizer: pastor, mas isso faz parte do culto? Deus requer isso de nós? Sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso, nosso coração é vaidoso. O nosso coração, desde o Éden, o coração do homem deseja roubar de Deus a glória e ser glorificado. Desde o Éden, o homem acredita nessa mentira do diabo. Então eu peço a sua ajuda. Não permitamos que o nosso culto a Deus se transforme num culto para nós, para nosso agrado, para nossa alegria, mas para a glória de Deus, para a honra do Senhor. Porque se assim fizermos, Deus encherá o nosso coração de alegria, Deus encherá o nosso coração de gozo, de verdadeira felicidade, porque nós fomos criados para nos deleitarmos na glória do Senhor. Que assim seja o nosso culto, para a honra e glória do Senhor. Amém.